Bom dia a todas! Sejam bem-vindas ao meu Instagram e à nossa live de aquecimento da jornada do cérebro produtivo. Estamos em uma série de lives que vão culminar na nossa aula do dia 22 de agosto, às 20 horas, a aula do cérebro produtivo. Bom dia a todas as queridas que já estão entrando aí, a Cidinha, a Kati. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu preparei um material super legal. Então, para a aula do dia 22 de agosto, eu preciso te lembrar, você tem que fazer a sua inscrição no link que está lá na minha bio. E hoje, nós vamos fechar as lives de aquecimento, que eu venho trabalhando a produtividade. Olha o Gui chegando aí também. Bom dia, Gui! Nós temos falado da produtividade em vários aspectos. Nós começamos falando da sobrecarga mental, já falamos de procrastinação, já falamos do impacto das emoções na nossa produtividade, trouxe por aqui também o ambiente, a importância do ambiente na nossa produtividade, e hoje, para a nossa live, eu preparei um material sobre distrações. O que as distrações têm feito com a nossa produtividade. Eu escolhi um título, Distração Zero para uma produtividade a 1000. Lembrando vocês que todas essas lives que eu falei aqui estão salvas aqui no meu Instagram e também disponíveis lá no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma, se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda e aproveita e já vai maratonando as nossas lives. Então, para o tema de hoje, eu gostaria de saber de você qual é o principal motivo de distração na sua vida. O que você tem sentido que está sabotando a sua produtividade, que você chega a fazer um planejamento do seu dia, das suas atividades, mas se perde no meio do caminho por conta de distração. Conta pra mim, coloca aí nos comentários, vamos compartilhar pra gente fazer uma live mais direcionada. Enquanto vocês escrevem, eu vou contar que eu fiz uma enquete ontem aqui nos stories do meu Instagram. E eu dei algumas alternativas e adivinhe quem foi a campeã, quem que bateu o recorde aí como distração. São exatamente as redes sociais. E em segundo lugar, quem que tem distraído a galera? O WhatsApp. Então, juntando aí redes sociais com o WhatsApp, o celular é um grande campeão. A Lizzie falou Instagram. Exatamente, nós temos que entender por que essa ferramenta, tanto das redes sociais, que nos trazem tantas coisas boas, tantas coisas legais, que abrem um mundo de possibilidades para nós, porque ela pode facilmente se tornar uma grande fonte de distração e minar a nossa produtividade. Então vamos lá, meninas, estamos aqui já há um tempo trabalhando um caminho para um cérebro mais equilibrado e mais produtivo. Então aqui, a questão do celular, das redes sociais, vocês vão entender o que esse tipo de conteúdo faz com o nosso cérebro e por que é difícil de se desligar dele. Eu posso te dizer que com certeza eu mesma já passei por isso várias vezes. Quem nunca entrou no Instagram rapidinho e pensou, vou relaxar aqui 5, 10 minutinhos. E quando viu, já tava lá mais de hora. Uma coisa puxa outra, que puxa outra, né? Ou então, quem nunca foi mandar uma mensagem de WhatsApp para confirmar uma consulta, para fazer qualquer coisa importante, e ali recebeu várias mensagens e foi ficando um grupo, alguma coisa assim, né? Então, isso realmente é algo que eu consigo muito entender, porque é com todos nós. Então, pra gente entrar nesse assunto, eu não quero ser repetitiva. Então, pessoal, assuntos de distrações, que eu já falei nas lives anteriores, eu vou citar aqui a referência da live anterior, porque eu não quero ser repetitiva. Hoje eu foquei bastante nas armadilhas digitais, porque esse é um tema muito, muito importante, generalizado, tá? Então, eu vou contar pra vocês uma historinha. Eu tinha uma família de 3 irmãos. A irmã mais velha, ela era dona de uma loja. Ela conversava muito com as pessoas, não gostava do operacional da loja, mas ela se conectava com as pessoas, ela conhecia as pessoas, conversava bastante. Só que a loja dela estava indo muito mal. E
essa irmã tinha mais 2 irmãos. O irmão do meio, ele era um matemático, estatístico. Ele era um cara super inteligente, mas fechado. Trabalhava ali no computador dele, na dele. E a irmã mais nova, ela era uma psiquiatra, extremamente empática, e ela conseguia entender a dor das pessoas e ajudar essas pessoas. Então, num feriado, esses 3 irmãos foram fazer um churrasquinho e começaram a conversar. E a dona da loja falou: gente, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha loja não está indo bem. E da junção dessas 3 pessoas, uma vendedora, uma psiquiatra e um estatístico, eles começaram a trocar informações. E o irmão, que era matemático, falou: mas você conhece as suas clientes? Dá uma olhada, deixa eu ver o perfil delas. Então, quando a gente tem a junção da estatística com a venda e com pessoas que entendem de emoções, nasceu uma matéria chamada neuroeconomia e a partir dela o neuromarketing. Então, quando estamos nas redes sociais, nós estamos falando com pessoas que entendem muito bem como o nosso cérebro funciona e elas querem a nossa atenção. Hoje, um bem valiosíssimo é o nosso tempo, por isso estamos falando de produtividade. E a nossa atenção vale ouro. Você sabe quanto vale a sua hora de trabalho, a sua hora de atenção? Eu sei quanto vale a minha, ela é bem valiosa. Então, nós estamos lidando com mecanismos que falam com o nosso cérebro. E é por isso que as redes sociais, os aplicativos e outros comportamentos digitais têm esse poder de roubar a nossa atenção e nos distrair fortemente, nos tirando do prumo do que a gente tinha inicialmente programado. Mas não entendam mal. As redes sociais, elas são boas quando utilizadas com sabedoria, assim como toda tecnologia. Então é isso que a gente vai falar hoje. Primeiro eu vou te mostrar como que ela está te distraindo e depois eu quero te dar ferramentas para você usar isso, reverter essa situação e usar isso ao seu benefício. Então, o que nós sabemos é que temos neurônios muito antigos lá no nosso cérebro relacionados à recompensa, à área cerebral do prazer. E essa área, ela é muito antiga porque ela está relacionada à nossa sobrevivência. Eu já falei aqui em outras lives sobre a área do medo, da detecção de ameaça, que também é uma forma de roubar a nossa produtividade, né? O estresse e a ansiedade. Hoje eu vou falar para você do prazer. O prazer, a área do prazer principalmente, chama núcleo accumbens, e essa área do cérebro, ela existe para que nós tenhamos vontade de ter comportamentos que nos permitem sobreviver, como tomar água quando eu estou com muita sede, comer quando eu estou com fome e também a procriação da nossa espécie. Então, lá nos antigamente era para isso que servia essa área cerebral e hoje, claro que outros comportamentos que nós temos vão ativar essa área. Comportamentos tidos como saudáveis, então quando você conquista um objetivo, quando você faz coisas relacionadas ao que você acredita que são boas para você, elas liberam dopamina. Mas também nós temos vários outros comportamentos que podem se tornar nocivos e que liberam muita dopamina, e por isso eles são muito poderosos. O uso de qualquer tipo de substância, desde a cafeína, nicotina, álcool e outras substâncias que têm esse poder aí de liberar dopamina no nosso cérebro, bem como comportamentos digitais. Então, o que é importante a gente entender? Qual que é a armadilha aí? A gente está lidando com estímulos muito poderosos. Então, facilmente para o nosso cérebro, se ele tiver que escolher entre algo que me dá uma dopamina rápida e trabalhar, lembra que a gente falou de quebrar as tarefas em pequenos passos, tarefas complexas. Se eu tiver que escolher, meu cérebro fala: nossa, mas isso aqui vai demorar mais de mês para eu receber, sei lá, vai o meu salário? Isso aqui demora muito? Ah, mas se eu ficar aqui nas redes sociais, eu tenho uma dopamina super rápida. Então, nós precisamos ter estratégias para não cair nesse sequestro. Senão, a gente fica refém de dopamina rápida. E o que acontece? Como hoje em dia nós estamos expostos a muitos estímulos que liberam dopamina, eu estou dando exemplo aqui das redes sociais, do WhatsApp. Então, por exemplo, o fato de uma amiga tua te responder imediatamente no WhatsApp libera dopamina. É muito rápido. Você mandou um meme e ela fala: ah, kkk, que engraçado, te mandou outro meme. Dopamina, 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 entende? Então, tudo isso aumenta o nível de dopamina no nosso cérebro e ele tenta se equilibrar. Então, o cérebro tenta
manter um nível normal de dopamina. E daí o que acontece? A nossa taxa basal de dopamina fica mais baixa que o normal. Porque como a gente fica liberando dopamina digital o tempo todo, há uma tendência do nosso cérebro ficar com a dopamina basal mais baixa. E eu vivo fazendo aqui referência do Divertidamente 2, aquele filme, porque eu acho ele muito legal, ele explica muita coisa. Então notem que o único personagem do filme que tá com o celular na mão é o tédio. Então imagina, ele deve ter a dopamina baixa, né? Então fica com o basal mais baixo, e isso vira uma bola de neve, um efeito bola de neve. A gente acaba procurando mais dopamina para compensar o déficit, mais e mais e mais, e não consegue sair disso. Então, eu brinco que um dos meus objetivos de vida é bugar os algoritmos das redes sociais. Como assim? É isso que eu digo, use a seu favor, tá? Uso consciente da tecnologia. Então, há um tempo atrás, eu dizia assim, Juliana Brum, eu não gosto de mexer em computador, eu não entendo muito, eu entro rapidinho ali, mas eu não sei muito como que funciona isso de rede social, eu não sei esse negócio de inteligência artificial. Falava inteligência artificial, eu até arrepiava, eu falava, meu Deus, que coisa estranha. E daí eu usava umas desculpas, assim, porque eu nunca tive videogame quando eu era criança. Isso é verdade, eu nunca tive. Então eu falava assim, meu cérebro não foi acostumado a pensar assim, dessa forma de programação, né? Eu não fui treinada, procrastinava por conta disso. O meu prontuário eletrônico aqui no consultório, eu demorei um pouquinho. Já tinha vários médicos usando e eu não, porque eu queria ficar no papel e caneta. Eu tinha essa resistência. Até que, eventualmente, eu tive que mudar. Não tem como. E é isso que acontece com a gente. Se você não entende esses processos, você se torna refém deles. Porque a verdade é uma só. Vivemos numa era digital. Não tem como você não estar exposta a todos esses estímulos para o seu cérebro. Então, o pulo do gato é entenda como funciona e use isso a seu favor. Ponto final, né? Então, o que eu te pergunto? Você já viu uma pessoa falar com orgulho que ela é analfabeta? Eu nunca vi. Eu já vi pessoas que tiveram histórias difíceis, não puderam estudar e gostariam muito de ter estudado e saber ler e escrever. Então, por que você acha normal falar que é analfabeta digital? Ou seja, que eu sou ignorante nessa área? Isso também não é normal. No dia de hoje, a gente precisa aprender o básico para usar de forma consciente as redes sociais. Eu estou falando muito de redes sociais aqui, porque, primeiro, foi a resposta da nossa enquete, e segundo, porque tem alguns outros comportamentos digitais que, se eu começar a falar aqui, é capaz do Instagram derrubar a nossa live, porque são coisas perigosas. Mas eu quero que você use a sua imaginação e pense no que eu quero dizer. Quais outros comportamentos digitais nós podemos ser reféns, tá? Comportamentos que, vão pegar seu dinheiro, comportamentos que têm potencial de dependência, comportamentos que são nocivos a longo prazo. Então, todos esses comportamentos são grandes distratores, tá? E daí, como que a gente faz, então, pra gente saber? Primeiro, você precisa começar a ver quanto tempo você está perdendo de rede social, de WhatsApp, de meios digitais. A gente tem várias formas de fazer isso. Então, o Instagram, por exemplo, ele mesmo tem uma ferramenta para você controlar o tempo que você gasta. Eu já fiz um tutorial sobre isso, tá aqui no meu feed. E o título dele é Para Você Que Não Tem Tempo de Nada. E daí eu falava, olha, eu vou te dar mais tempo no seu dia, sabe como? Reduza seu tempo de rede social. Então, se você não achar aí, que eu falei que é para você que não tem tempo de nada, me manda um direct, que depois que acabar a live, eu te mando o link desse videozinho. É um tutorial super simples, mas é só você ir lá nos 3 risquinhos que tem no seu perfil, você vai lá em tempo gasto, e lá você vai achar, você pode escolher. O meu Instagram, ele me dá lembretes a cada 10 minutos. Ele fala, não é tempo de pausa? Você pode programar seu Instagram para te dar lembretes de pausa. Você pode programar o Instagram para um tempo total de uso diário. E você também pode programar o seu celular. A Kate disse, mas é verdade. Acorda e já pega o celular na mão. Então, olha, a gente usa o celular até para despertador, né? É bem natural que a gente já acorde e pega o celular, pelo menos para desligar o despertador. Então aí, eu já tô te dando uma dica.
Cuidado com o seu despertador, porque daí é muito fácil pra gente ficar ali, né? O celular, você vai também em tempo gasto, tá? Tanto o Android quanto o iOS tem formas nas configurações de você ver todos os aplicativos que você está usando no seu tempo e fazer um manejo dele e colocar tempo máximo. Isso é muito legal. Isso que eu tô te falando. Aprenda a usar a ferramenta do jeito certo. Segundo, defina horários específicos para acessar as redes e evite o uso durante atividades muito importantes. Então a gente está sempre falando aqui nas lives de produtividade. Planejamento é tudo. Nosso cérebro precisa ter uma noção clara do que ele vai fazer. Eu sempre falo, dê dicas ambientais para o seu cérebro, que é hora de ir na ginástica, que é hora de dormir. Então, se você tem um tempo programado para a rede social, isso vai facilitar muito. Ah, Letícia, comprei relógios digitais para despertador aqui em casa. Nossa, eu ia falar isso na live hoje. Tem uma moça que estava conversando comigo, ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, olha, eu comprei despertador, doutora, de novo. Então, ela não usa o celular como despertador. Por quê? Porque era uma pessoa que estava sofrendo com insônia por ficar na tela ali no celular até tarde. E ela foi lá e resolveu comprar um relógio das antigas, aquele mais antiguinho nosso, né? Então, fica aí uma sugestão muito legal que a Letícia deu para nós. Preste muita atenção. Se conheça. Onde está a tua armadilha? Então, a questão de definir horário é muito legal. Gente, isso que eu tô falando são sempre formas do nosso córtex pré-frontal, a região do cérebro que faz tomada de decisão, estar no controle. Assim como eu já falei para vocês que a amígdala cerebral, ela faz um sequestro neuronal, ou seja, a área do medo consegue paralisar a nossa tomada de decisão consciente, a área do prazer também consegue fazer isso. Então, quando você vai usando o córtex pré-frontal, ele já vai prevendo. Ah, vou colocar esse horário. Ah, eu vou colocar os lembretes. É sempre isso. É a gente retomar essa consciência. É fazer o cérebro voltar para um funcionamento de atenção plena. Outra coisa, desative notificações desnecessárias. Muito importante. Ah, mas eu não sei fazer isso. Vai no YouTube, aprende a fazer, pergunta para alguém que sabe. Mas muitas vezes a gente paga super caro no celular e não sabe mexer assim, mais do que 10% que ele serve. Então aprenda. Pode ser um pouco difícil no começo, mas lembra que eu sempre falo, o cérebro quanto mais treina, mais fácil fica. Não tem como. Eu preciso falar isso pra vocês. Pode não estar sendo a conversa mais agradável, mas isso é muito importante. Então, desative notificações desnecessárias. Coloque o seu celular no modo não perturbe. Se você programou seu dia e você tem atividades que vão demandar muito da sua atenção concentrada, do seu raciocínio, não deixa no não perturbe. Avisa as pessoas, hoje eu tô meio offline aí, eu vou precisar me dedicar a determinadas coisas e simplesmente faça isso, tá? Não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Lembra que multitarefa não é o melhor jeito do nosso cérebro funcionar. Outra coisa, é importante se desconectar regularmente. Quanto tempo faz que você não desliga o seu celular? Nossa, eu muitas vezes passo dias e dias sem desligar o celular. Só desliga se acaba a bateria. Então, programe horários e dias para fazer um detox digital. Lembra que eu expliquei dos níveis de dopamina? Então, muitas vezes é legal, tipo assim, um domingo de manhã, ou um dia que você vai viajar, que você tá de férias, desliga. Por quê? Quando a gente dá essas pausas, né, eu falei um detox, aí usei esse termo de brincadeira, mas é importante porque isso vai regular os seus níveis de dopamina. Não sei se vocês notaram, mas a Mari Bernini é minha amiga de infância, estudamos juntas no colégio e tal. E eu fiz um podcast com a Mari, que a gente falou sobre ansiedade. E nesse podcast, que tá lá no meu YouTube, eu também deixei gravado aqui no Insta. No dia eu abri a câmera do celular e gravou tudo, mas lá no YouTube tá editadinho, bem bonitinho. E nesse podcast, a Mariana contou que a Beth falou, não consigo. Não consegue, Beth. Não consegue desligar o celular, não consegue ter horários. Nós vamos achar alternativas, tá? Tem pessoas que trabalham com celular, vou falar disso mais tarde. Mas vamos pensar em alternativas, tá? Pode ser que de tudo que eu tô falando aqui, você não vai conseguir implementar tudo. Mas veja o que te serve. Veja o que cabe na tua rotina. Voltando à questão da Mari. Ela tava me contando
que o cérebro dela estava tão acostumado com rede social, criar conteúdo, que ela não conseguia mais fazer nada sem pensar como conteúdo, né? Isso é um padrão que o nosso cérebro começa a enxergar. E daí a pessoa quer fazer tudo naquele mesmo padrão. E daí ela falou, Ju, quando eu saio de férias e eu aviso as minhas seguidoras, e eu aviso a minha equipe, eu programo a minha equipe, e eu fico offline. E ela me contou que ela ficava uns 2, 3 dias meio deprimida, meio tristinha, e depois que ela ficava bem. Olha só, eu achei aquilo tão interessante. E nem era o objetivo do podcast, mas eu falei, Mari, isso aí é o seu cérebro precisando desse tempo para regular o nível de dopamina. Porque quando o trabalho da Mariana, por exemplo, ela tem respostas tão instantâneas do que ela faz, ela posta um vídeo e as pessoas curtem, compartilham e conversam e estão ali super conectadas com ela. É um banho de dopamina que ela recebe instantâneo. Então, é aquilo que eu falei, o nível de dopamina basal dela vai cair, porque o cérebro dela tenta igualar. Então, ela faz esses detox digitais, eventualmente, e ela nota que demora um tempo pro cérebro dela voltar pro nível de dopamina normal. Ela até deprime, ela sente falta por uns 2, 3 dias e depois normaliza. Então, quando eu falo do detox digital, é isso. Programe momentos da sua semana, do seu dia, para o seu cérebro conseguir se regular. E daí, vocês vão ver que o poder do digital como um distrator vai diminuir. Outra coisa importante de falar, atos comprometidos. O que é isso? É tomadas de decisão enquanto eu ainda estou no controle, tá? Gente, então isso aqui eu tô falando de exemplo da rede social, mas pensa em sites de lojas, aplicativos de compras, enfim, várias coisas, tá? Os homens, eu acho que tem uma questão de alguns sites, né, de futebol, várias coisas, como eu falei, eu não quero usar os termos que vão derrubar a minha live, mas tenta lembrar do que eu tô falando aqui, tá? São todos aplicativos, vem lembretes, não é? Olha, até o meu iFood me manda notificação, porque ele já sabe que de sexta-feira à noite é a noite da pizza lá em casa. Então o iFood me manda plim, não tá na hora da sua pizza? Então preste atenção. Já falamos de desativar notificações. Mas os atos comprometidos, um exemplo bem claro é, por exemplo, uma barreira física. Eu tenho uma amiga que já me contou que à noite ela deixa o celular dela carregando lá no quarto e ela mora num sobrado, ela tem que subir escada para achar o celular. Então ela deixa ele lá longe, ela já sabe. Peguei minha filha da escola, agora eu ponho ele pra carregar e lá ele vai ficar e eu só vou mexer amanhã. Então essa é uma barreira física. Eu deixo o celular bem longe de mim e daí eu não tenho esse estímulo, essa dica, né, visual o tempo todo. Eu ia falar pra vocês do relógio. A Letícia já até comentou aqui com a gente no começo que ela também comprou relógios para usar como despertador. Então isso também é um ato comprometido. É quando você coloca uma outra barreira. Então, não deixe o celular do lado da sua cama, ali tão disponível. Isso aí vai te ajudar também com a distração. E daí, eu trouxe também uma questão de, mas eu trabalho com o celular, eu atendo clientes, né? Eu converso com pessoas. Daí, a gente já tem um fator complicador, de certa forma, porque é muito fácil. Se você coloca aí a questão do trabalho, como que a gente faz, né? A maioria das pessoas não consegue ficar offline, né? No trabalho. Então, a gente também tem que programar isso. Eu acho que é uma questão, assim, muito libertadora. Quando quem tem senso de responsabilidade alto, não se aguenta. Eu tenho que ver o que estão falando, estão precisando de mim, estão com dúvida, o que eu vou fazer. Estabeleça um horário. Porque daí você se organiza e você digere o teu emocional. Você não tá deixando ninguém na mão, mas é que você tem horários. E não precisa ser um só. Pode ser 3 vezes por dia, pronto. Coloca ali 15 minutos no horário da manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos até dar umas 6 horas, não sei. Pronto, você já tem 3 momentos do dia que você vai responder mensagem, que você vai responder seus e-mails. Cuidado com isso. Eu creio que eu já mencionei aqui, mas eu vou falar de novo, de quando o e-mail foi implementado nas empresas lá nos Estados Unidos. Né? E daí eles viram que a produtividade das pessoas, ao invés de aumentar, caiu, porque elas ficavam verificando e-mail, respondendo e-mail, entrava na caixa de e-mail, tinha outras coisas, elas se distraíam, e eles viram que a média ali dos funcionários, dos diretores, tá? Não tô falando também de só pessoas que têm trabalhos mais mecânicos, não, eram pessoas que tinham que fazer tomadas de decisão importantes, e elas verificavam o e-mail a cada 6 minutos.
Então, preste atenção. Que tipo de conteúdo também rouba muito sua atenção? Deixa de seguir. A loja tal, deixa de seguir. Fica te mandando promoção, fica te chamando toda hora. Bloqueia, arquiva. Tome decisões com sabedoria, que isso vai te ajudar bastante. Então, como eu falei, essa questão de pessoas que trabalham com celular, também pode ser necessário que você delegue. Nós já falamos disso aqui também na produtividade. Tem coisas que não são importantes, que não são urgentes, mas que são urgentes, desculpa. Não são tão importantes, mas são urgentes. Então você pode delegar para outra pessoa. Veja alguém da sua equipe, quem que você pode deixar encarregado de responder, né, de ser esse suporte em relação às dúvidas, às questões. Isso aí também é uma forma de você aumentar a sua produtividade, focar nas coisas que só você pode fazer, tá? E eu vou ser bem sincera, eu sugiro até 2 aparelhos. Por que não? Ter um aparelho celular para o seu trabalho e um aparelho celular para o seu pessoal. De repente é uma forma que vai ficar muito mais fácil para o seu cérebro entender. Agora é hora disso, agora é hora daquilo, né? Além disso, pessoal, como eu venho falando, use a tecnologia a seu favor. Então, todas essas técnicas que eu falei aqui são para prevenir que nós sejamos roubados, né? Que a nossa atenção se distraia com os aparelhos, as redes sociais, com o WhatsApp e outros comportamentos digitais. Agora, eu quero te ensinar também a usar a tecnologia a seu favor. E me conta aqui, o que você já tem feito? Algumas pessoas já falaram, mas eu quero saber. Vamos trocar ideias e aprender com as experiências dos nossos amigos, dos nossos colegas que estão aí se conectando com a gente. Você pode usar aplicativos de gerenciamento de tempo. Então, eu acho isso bem legal. Tem uma pessoa que tá aqui, o Rodney, ele já me contou, se o Rodney puder contar para todo mundo ali nos comentários, que ele faz isso. Ele usa aplicativos que gerenciam o tempo dele e que dão para ele também dicas de que ele completou tarefas. Dão estímulos visuais para o cérebro. Você tá no caminho certo, você já cumpriu isso, você já cumpriu aquilo. Então, isso é bem legal, tá? Conteúdos que tragam conhecimento, aprendizado. Então, quando a gente fala de atenção plena, que eu falo isso muito aqui, que é uma forma da gente estar sempre consciente, tomada de decisão consciente, né? Comportamentos que fazem bem para nós. Todo comportamento pode ser feito com atenção plena. Até assistir televisão pode ser feito com atenção plena. Ah, mas como assim? Escolha um conteúdo que você de fato quer aprender, que você quer ouvir. E pode ser de entretenimento. Eu falo muito de aprender, mas na vida não é só estudar, pelo amor de Deus, né? É também relaxar, ter lazer. Mas coloque coisas que façam sentido para você. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pode escolher um filme que, sei lá, foi indicado pro Oscar, vencedor do Oscar, ou que alguém te recomendou, que a pessoa falou que é legal. Tranquilo. Se informa. Se interessou pelo assunto, vai lá e assiste. Ou você pode perder meia hora do seu dia só olhando no streaming. Nossa, será que é legal? Tem mais isso, será que é legal? Fica vendo um monte de sugestão, você já perdeu tempo lá. E às vezes vai assistir um filme pela metade porque você nem gostou tanto dele. Aí perdeu seu tempo, sua energia, sua atenção concentrada, já gastou com uma coisa que não era importante, né? Então a gente pode ouvir um podcast, uma entrevista de alguém que você gosta, e não ficar lá, às vezes, vendo assim, a vida de muitas pessoas que não fazem muito sentido, não é? Naquele momento, mas que estão também te distraindo. Então, eu falei na última live dos modelos. Quais modelos que você tem dado sua atenção? A gente viu lá, né, no ambiente, o aprendizado por imitação. Então, eu falo isso porque às vezes a gente quer tanto achar uma solução para um problema e a gente começa a ver um monte de gente fazendo um monte de coisa, a gente se perde ali e fica muito tempo, né? Eu tenho uma amiga que me contou outro dia, ela falou, ela tá fazendo um tratamento e ela começou a seguir um monte de médico que fala sobre esse tratamento e várias pessoas que já se trataram. E ela falou, nossa, isso tá me fazendo mal. Eu me perco nisso. Eu fico vendo gente que deu certo, gente que deu errado. Ela vê gente que dá certo, ela fica feliz. Ela já vê gente que deu errado, ela já fica triste, acha que vai ser com ela também. E daí um monte de gente fala um monte de coisa na cabeça dela e ela se distrai, perde muito tempo com isso e não resolve. Então, sejamos mais conscientes com atenção plena também no tipo de conteúdo. Você vai ver. Vai até ajudar a sua produtividade ao invés de te distrair. Então,
eu particularmente também gostaria de saber se isso acontece com vocês, além dessa questão digital. Eu sinto que eu me perco às vezes em atividades, principalmente da minha casa. Quando eu chego no final de semana, eu dou aquela olhada pra minha casa e falo, meu Deus do céu, tá tudo uma bagunça, tudo uma bagunça. E daí eu começo a querer arrumar tudo, igual uma barata tonta. E daí eu vou limpando isso e aquilo, e é roupa de criança, e é brinquedo, e não tem fim. E eu vejo que isso acaba me desfocando totalmente. Então, para isso, eu também recomendo que você use a questão das prioridades. Porque tem coisas que eu quero fazer no final de semana que não são as mais importantes, que não estão alinhadas com os meus valores. Mas parece que meu cérebro facilmente consegue olhar para o que está errado e levar o meu foco para isso, né? E isso eu trago uma frase da minha sogra que ela me ensinou. E ela disse, Ju, quando a casa brilha, a mulher se apaga. Então ela quis dizer, né? Presta atenção no que é importante, porque serviço de casa, todo dia você vai ter um monte. Mais um sábado com seus filhos, né? Um final de semana com a sua família, com o seu marido. Não é tão frequente quanto o serviço de casa está todo dia lá te esperando. Então faça esse exercício também, de olhar. Às vezes a gente se distrai com detalhes. E nós vimos aí ao longo da nossa jornada do cérebro produtivo que escolher prioridades, 20% das coisas que você faz trazem 80% dos resultados que você quer. Então, com toda certeza, tem momentos que eu tenho que abrir mão. A minha sogra, eu brinco da minha sogra, porque a gente conversa muito disso. Ela fala, deixa esse sofá velho aí, Ju. Deixa ele aí, depois, deixa os meninos crescer. Depois você troca esse sofá. Depois você vê o papel de parede. Então, vamos focar no que é importante realmente, né? Hoje eu tenho filhos pequenos. Então, eu preciso desfrutar do que eu tenho hoje. É uma sala bagunçada? Totalmente. Se você for na minha casa agora, tá uma bagunça a sala. Mas tem risada, tem barulho, tem um monte de coisa gostosa também. Então, vamos fazer isso. Não se distraia com detalhes que às vezes estão te incomodando, mas não estão acrescentando muito na sua vida, sabe? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, essas reflexões, tá? Meninas, como eu venho falando, eu sei que é fácil cair nestas armadilhas. Voltando para a questão do digital, eu tentei explicar para vocês que é algo que já é feito para roubar a nossa atenção e para nos distrair, porque a nossa atenção e o nosso tempo valem ouro. Então, realmente, existem estratégias de neuroeconomia, de neuromarketing muitas vezes. Então, é por isso que é muito fácil para nós nos distrairmos no digital, tá? Eu vejo um videogame, até um desenho animado, é uma tecnologia tão linda. Você lembra da sua época de criança, quando você assistia Pica-Pau? Assistia um Chaves? Gente, eles falam devagar. Eu já vi o Chaves, até hoje passa. Umas risadinhas, né? Nossa, as cores da imagem, bem sem graça. Não tinha tanto valor sensorial para o nosso cérebro. Vai assistir um Tom e Jerry da tua época pra você ver. Hoje em dia nem chama a atenção das crianças. Agora pega um filme, sei lá, da Pixar, da Disney, vai ver hoje. Meu Deus do céu, né? Assim, é um brilho, a expressão dos personagens. Tem pesquisadores que estudam totalmente a comunicação não verbal, nossa, para colocar nos desenhos e filmes, para que aquele personagem fique totalmente real, tenha reações muito lindas. Então a gente fica lá, ó, ai meu Deus, coisa mais maravilhosa, né? As crianças, então nem fale, porque o autocontrole de uma criança e de um adolescente é bem menor que o nosso. Por isso até que eu coloquei videogame lá nas alternativas, tá? Porque os videogames também são feitos dessa forma, com estímulo sensorial extremo. Isso rouba totalmente a nossa produtividade, porque não tem como. É quase que ficar hipnotizado ali, né? Então, por isso que é tão fácil. Porque são estratégias que lidam com o nosso prazer, com a nossa dopamina rápida, com o nosso sensorial. Tudo isso estimula demais. Então, eu não quero julgar ninguém, não. Obrigada, Mari. Ela falou, muito bom, legal. Mas estejamos atentas, tá? E dessa forma, trazendo então um resumo de tudo que a gente falou, né? Acho que virou consenso aqui para todas nós que realmente as armadilhas digitais, o digital é o nosso principal distrator hoje em dia, né? Nós falamos aí de redes sociais, mas de aplicativos, de WhatsApp, sites de compras, então fique muito atenta a tudo isso, porque é difícil para o cérebro dizer não. Então, como estratégias, eu trouxe aqui para vocês muitas formas de dificultar o acesso ao digital,
Ou seja, barreiras físicas, desde deixar o celular lá em outro cômodo da sua casa, desde você desligar o seu aparelho, fazer um detox digital, até você ter tempo e horário, assim, o tempo planejado para o acesso às ferramentas. Tudo que é planejado, o nosso cérebro tem muito mais facilidade de se programar e usar. Então coloque isso, né? Falamos de pessoas que trabalham com o digital, então mais cuidado ainda, cuidado redobrado. Também tenha momentos do seu dia para responder mensagens. Delegue para outras pessoas, se possível. Obrigado, Fer, melhor psiquiatra. Ah, meu Deus. Então, delegue para outras pessoas se elas podem fazer isso por você e foque a sua produtividade em algo que só você pode fazer. Falamos de formas de manejar o tempo dentro dos próprios aplicativos. Falei que no Instagram, eu mesmo já deixei um tutorial aqui. Se você quiser, me manda um direct, tá? Que eu mando o link para você, super fácil. Então, formas de trazer o nosso cérebro sempre para consciência, né? E te pedir, por favor, preste atenção nisso, não seja uma analfabeta digital, porque nós vivemos na era digital, então aprenda a usar isso a seu favor, né? E falamos que sim, é um mundo de possibilidades o digital, um monte de coisa boa que facilita muito a nossa vida. Então use a seu favor, faça escolhas conscientes em relação aos conteúdos que você consome. Programe o tempo e consuma conteúdos que de fato vão te fazer bem. Preste atenção, isso está me fazendo bem ou está me prejudicando? Essa pergunta, ela é determinante para pessoas produtivas. É sempre, calma, isso está me servindo, isso é bom para mim, ou isso está me levando para um caminho que eu não quero ir? É claro que essa pergunta tem que ser feita num momento que você não está totalmente envolvido na atividade, porque daí depois já era, daí não tem mesmo como, o sequestro neuronal já aconteceu. Então, consuma conteúdos com consciência e bloqueia, deleta, arquiva o que está te fazendo mal, o que está te roubando da sua produtividade, está te distraindo do que você quer, que é um cérebro mais equilibrado e mais produtivo. Então é isso, queridas. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vou deixar aqui um tempinho para quem quiser fazer perguntas e alguma outra colocação. E essa foi a nossa live de encerramento para a aula do dia 22. Então, quinta-feira, eu vou preparar essa aula, que é a aula do cérebro produtivo. E nela, a gente vai falar de muitas coisas. E de até um comportamento que as pessoas pensam que é bom e, na verdade, tem minado a produtividade delas. Eu quero colocar lá para vocês muita coisa boa. Eu sei que você vai sair dessa aula já com muitas estratégias, tá bom? Para a aula do dia 22 de agosto, você precisa se inscrever. O link está na bio, é só clicar lá. Tem também a nossa comunidade do WhatsApp. Todo dia eu mando algum drop, assim, alguma dica, algum pensamento, algo bem legal também que vai ajudando. A minha sogra é muito sábia. Com certeza. Gente, eu acho que eu vou começar a trazer mais coisas da minha sogra aqui, vocês vão ver. Ela me dá muita sabedoria também, claro, né? Como outras pessoas. Minha mãe, as tias, enfim. É sempre bom escutar pessoas que já caminharam um pouquinho mais que nós, né? Então é isso. Muito obrigada. Um excelente final de semana para vocês. Um beijo grande. Tchau.